Em 2008, as companhias aéreas já tinham encomendado 910 unidades. Mas falhas no projeto inicial e sucessivos atrasos no cronograma espantaram a clientela. Em 2009, o número de encomendas caiu para 840. Essa semana, finalmente, o projeto decolou. Temperatura abaixo de zero, céu nublado, pista molhada no aeroporto de Plainfield, na cidade de Everett, estado de Washington, norte dos Estados Unidos. Depois de décadas, o maior projeto de uma das principais fabricantes de aviões do mundo se prepara para decolar. Agora sim, o Boeing 787 Dreamliner decola no seu primeiro voo. Rapidamente ele some no meio das nuvens. E lá em cima, apenas 2 pilotos de testes. À frente deles, um cockpit com 6 monitores de LCD, mas a ideia é que o piloto nem precise olhar para eles. As principais informações serão projetadas na altura do para-brisa. O novo Colosso dos Ares tem 60 metros de envergadura, 56 de comprimento e quase 17 de altura. A capacidade vai de 210 a 330 passageiros. 2 poderosas turbinas empurram o avião. E aqui, outro ponto inovador. Pela primeira vez na aviação comercial, um avião vai poder ser equipado com motores de marcas diferentes. No caso do Dreamliner, com reatores General Electric ou Rolls-Royce. Depois de 3 horas e meia no ar, ele deu as caras. E pousou debaixo de chuva na pista também molhada do aeroporto de King County, em Seattle. O avião se comportou como esperado. Nós vimos naqueles grandes monitores todo tipo de informação. E acontecia tudo o que havíamos concebido anos atrás. Olha, nós temos um grande avião aqui. E agora podemos dizer que estamos esperando todas as ligações dos clientes com suas encomendas. Mais do que botar a Boeing na briga com a Airbus pela disputa do mercado mundial de aviação comercial, esse pouso seguro foi prova de uma eficiência tecnológica sem tamanho. Sejam muito bem-vindos, eu sou o comandante Giannini. Nós estamos aqui a bordo do 787-900 da Latam, do CNL em Guarulhos, do Centro de Manutenção de Linha. É um prazer recebê-los nessa visita guiada para apresentar essa máquina. E para nós pilotos que já voávamos o 777, a transição para o 787 é muito simplificada. A gente estuda e treina em simulador e pratica todas as diferenças de arquitetura de sistemas, mas em termos de ergonomia de pilotagem, de procedimentos normais e de emergência, os scan flows de preparação, até mesmo itens de memória para os emergency checklists, o fabricante já alinhou muito. Tanto o 767, o 777 e o nosso 787 têm procedimentos iguais ou muito semelhantes. Então é muito fácil para a gente, quando está estudando um item de memória aqui no nosso QRH, o fabricante acertou até na página em que a gente vai fazer a ação. Então, Airspeed and Reliable está na página 10.1 deste avião e também do 777. Em termos de posição de pilotagem, de visualização, é uma adaptação muito fácil. É claro, você percebe que está num avião de porte diferente, de uma altitude diferente. O Pilot Eye View é um pouquinho mais baixo, mas com 2, 3 pousos você já está ambientado, parece que está voando o mesmo avião que já tinha a experiência prévia do 777. É fantástico. A gente pode falar um pouquinho sobre esse dispositivo aqui que você falou no começo? Sim, o Head-Up Display, o HUD, ele dá um auxílio para o piloto em pouso e decolagem, especialmente em baixa visibilidade, né? Reproduzindo o PFD com Attitude Indicator, Airspeed e Altitude, além da automação. Ele permite, num pouso categoria 3, por exemplo, a gente ter mais acuracidade com a cabeça sem buscar o scan nos instrumentos abaixo, de manter o eixo da pista, é um conforto. Auxilia também em aproximações de tempo bom, né? Em aproximação e decolagem com condições visuais. E no mais, todo o sinótico de sistemas, diagramas de sistemas é muito similar, é muito parecido com o que nós temos no 777.
Segundo o tabloide alemão, antes mesmo da decolagem em Barcelona, na Espanha, o comandante Patrick Sonderheiner disse para o copiloto Andreas Lubitz que não tinha tido tempo de ir ao banheiro. O voo partiu para Düsseldorf, na Alemanha, com 20 minutos de atraso, às 10 horas e 1 minuto. 10h27, o piloto orienta Andreas a preparar o pouso. Andreas, segundo o jornal, diz: "Você pode ir agora." O piloto responde: "Você pode assumir o controle." O piloto sai da cabine e ouve-se a porta fechando pela última vez. 10h29, o controle aéreo detecta que o avião começou a descer. O piloto bate na porta e grita: "Pelo amor de Deus, abra a porta!" Ouvem-se os gritos dos passageiros. 10h35, a caixa preta registra sons de golpes com um objeto metálico na porta. Era o piloto tentando arrombar a cabine. 10h36 e 30 segundos. Um alarme dispara um alerta em inglês. "Terrain, pull up", o solo, levante. Em seguida, ouve-se uma nova batida forte na porta e mais um grito do comandante: "Abra a maldita porta!" 10h38. Enquanto o avião desce, é possível ouvir a respiração calma de Andreas. 10h40. Um som que parece ser o da asa direita raspando uma montanha. Gritos dos passageiros são ouvidos uma vez mais. São os últimos sons registrados. O que teria levado o copiloto Andreas Lubitz a cometer tamanha insanidade? É um mistério que a polícia tenta desvendar. O que quer que seja que se passava na cabeça de Andreas, ele escondia muito bem. Esportista aparentemente saudável, ele nunca levantou suspeitas. Ele acenava da janela, eu respondia, diz o vizinho. Este outro conta que o encontrava na rua. Era uma pessoa educada, muito amigável, sempre tinha um sorriso no rosto. Há muitos pacientes que quando querem se suicidar, eles até dissimulam para que as pessoas em volta não se apercebam disso e não o impeçam de se suicidar. Foi o que ele fez, segundo os procuradores franceses, na última terça-feira, levando junto 149 passageiros e tripulantes ao jogar o avião da Germanwings, que ia de Barcelona para Düsseldorf, nos Alpes da França. A paixão pelos aviões começou cedo. Este aeroclube fica a menos de 2 quilômetros da casa dos pais de Andreas. Foi aqui que, aos 14 anos de idade, ele aprendeu a voar num planador. Uma atividade que nunca deixou de praticar. A última vez em que esteve aqui foi no fim do ano passado para renovar a licença. Segundo sócios do clube, ele também voou de planador sobre os Alpes franceses. Uma região que conhecia muito bem e justamente onde o piloto saiu da cabine para deixar Andreas sozinho no comando do avião. Para este psiquiatra, o ato de Andreas Lubitz pode ter sido motivado por vingança. Essas pessoas odeiam a humanidade, odeiam o próximo, já que o próximo, o outro, é responsável por todo o seu sofrimento, por todas as suas mazelas. Então, ele disse, bom, eu vou morrer, mas vou matar essas pessoas também, que são responsáveis pelo meu sofrimento. Eu vou morrer, mas eu vou me tornar famoso. O mundo todo vai me conhecer. E ele obteve êxito. Foi isso que disse uma comissária de bordo que teria tido um romance de 5 meses com Andreas. Segundo a entrevista dada por ela ao jornal sensacionalista alemão Bild, o copiloto dizia constantemente: "Um dia todos saberão meu nome." Ela disse que terminou o relacionamento por causa do comportamento estranho de Andreas, que se irritava com facilidade, acordava no meio da noite dizendo: "Estamos caindo." Andreas teria um relacionamento mais duradouro com uma professora há 7 anos e que também teria ameaçado romper com ele por causa do comportamento. Andreas e o irmão mais jovem cresceram num bairro de classe média alta, tão tranquilo que as casas não têm muros nem cercas. Filho de um executivo de um banco e de uma professora de piano, o copiloto morava numa das maiores casas da rua, que agora está sempre com um carro de polícia na porta. Aqui, os policiais acreditam ter encontrado pistas para explicar o que se passava na cabeça dele para derrubar um avião. A casa foi revistada várias vezes durante a semana. A polícia recolheu documentos e computadores e também vasculhou o apartamento que Andreas mantinha em Düsseldorf, perto do aeroporto.
Segundo procuradores alemães, a polícia encontrou nesse apartamento registros médicos, alguns rasgados. Um deles, segundo jornais alemães, era um atestado de um psiquiatra que o dispensava de trabalhar no dia da queda do avião. Segundo a imprensa alemã, também foram encontradas receitas médicas de psicotrópicos, remédios usados para doenças psiquiátricas, como a depressão. Segundo este perito, que realiza exames neurológicos para a Agência Nacional de Aviação Civil, Andreas Lubitz deveria ter sido afastado da profissão. O piloto não pode ter história nenhuma de depressão e nem pode ter usado em algum momento remédios psicotrópicos. A correspondente do Fantástico nos Estados Unidos, Renata Ceribelli, foi à Escola de Aviação Civil onde Andreas estudou no Arizona e onde já tinha dado sinais de problemas psiquiátricos. Antes de se tornar piloto da Germanwings em 2013, Andreas Lubitz passou por este centro de treinamento que pertence à Lufthansa, mas que também atende outras companhias aéreas. Encontramos as portas da escola de pilotagem fechadas no fim de semana e as bandeiras hasteadas a meio mastro, sinalizando que o clima por aqui é de luto. Eu tentei conversar com alguns alunos que estavam de folga, mas eles evitaram fazer qualquer comentário. Não estamos autorizados a falar, disse este aluno. Pediram para não comentarmos o assunto. O centro fica a 20 minutos da cidade de Phoenix e a passagem de Andreas por aqui foi rápida. Andreas Lubitz chegou neste centro de treinamento nos Estados Unidos em 2008. Aqui, estudantes de aviação de várias partes do mundo passam 4 meses e meio em um treinamento intensivo. Eles, inclusive, moram nesses alojamentos durante o período do curso. O que se sabe oficialmente é que o copiloto interrompeu o seu treinamento aqui e só completou a sua formação tempos depois na Alemanha. E, segundo a imprensa alemã, isso aconteceu por causa de uma depressão profunda. Tentamos confirmar por e-mail com a porta-voz da companhia aérea Lufthansa, mas a resposta foi: não podemos dar nenhuma informação sobre isso. No mesmo e-mail, a porta-voz afirma que interromper o curso não é algo raro. Mas este ex-instrutor do Centro de Treinamento do Arizona, que conversou comigo pela internet esta semana, diz o contrário. O piloto conta que o treinamento aéreo é muito estressante. Depressão é comum, diz ele. Você vê o tempo todo. E eu acho que o caso dele era extremo. Para este jornalista, especialista em aviação, os pilotos deveriam ser monitorados com mais atenção por psiquiatras e pelas empresas. Casos de pilotos com depressão, com problemas domésticos e com bebida são bastante comuns. Os baixos salários e a queda do prestígio da profissão são motivos recorrentes. Carsten Spohr, diretor executivo da Lufthansa, dona da Germanwings, disse que Andreas passou por todos os exames médicos e psicológicos antes de ser admitido. Nos últimos 2 meses, Andreas procurou atendimento 2 vezes no Hospital Universitário de Düsseldorf, que não explicou os motivos, mas informou que as consultas não estavam relacionadas à depressão. O jornal americano New York Times levantou outra possibilidade. Andreas teria problemas de visão, o que poderia abreviar sua carreira de piloto. São peças de um quebra-cabeça para tentar explicar como alguém consegue pilotar durante 10 minutos um avião lotado em direção à morte. Investigadores franceses encontraram e disseram que conseguirão ler o conteúdo da caixa preta que registrou os dados do voo da Germanwings, derrubado intencionalmente pelo copiloto numa montanha dos Alpes, causando a morte de 150 pessoas. Os investigadores têm em mãos uma espécie de contraprova. Só uma grande novidade na segunda caixa preta tiraria a suspeita do copiloto. A polícia francesa e alemã têm cada vez menos dúvida de que Andreas Lubitz causou a tragédia. Um dia antes do desastre, o copiloto pesquisou na internet métodos para se matar. O computador apreendido também mostra buscas sobre o funcionamento das travas da cabine.
O governo e a indústria alemã de aviação prometem mudar os protocolos. Uma força-tarefa de especialistas quer revisar o sistema de fechamento das cabines e a avaliação psicológica dos pilotos. Andreas procurou pelo menos 5 médicos, segundo a CNN. Todos teriam recomendado que parasse de voar. O jornal alemão Bild afirma que o copiloto mentiu para os médicos sobre o afastamento do trabalho e escondeu da Germanwings a dispensa médica. A ficha como paciente não aponta tendência suicida ou doença terminal. Os investigadores juntam informações psicológicas e técnicas na investigação. A segunda caixa preta registra os detalhes técnicos do voo, como a posição do avião, velocidade e a trajetória. As autoridades francesas fizeram revelações que podem mudar totalmente os rumos das investigações com o avião da Germanwings. Segundo informações obtidas de uma das caixas pretas da aeronave, o copiloto pode ter derrubado o avião. As revelações anunciadas pelo promotor chocaram o mundo. Numa coletiva de imprensa em Marsella, foram divulgados os detalhes surpreendentes captados por uma das caixas pretas. Durante os primeiros 20 minutos de voo, as gravações mostravam uma conversa normal entre o piloto, identificado como Patrick, e o copiloto, Andreas Lubitz. Isso até o comandante deixar a cabine para ir ao banheiro. Na volta, bateu insistentemente na porta, mas não houve resposta. L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous, est que le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord. Desde os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, quando extremistas sequestraram aviões, foram elaborados procedimentos para abrir a porta da cabine por questão de segurança. Um vídeo produzido pela Airbus em 2002 informa passo a passo. Se alguém quiser entrar no cockpit, precisa pedir o acesso. Através de uma câmera ou um olho mágico, o piloto decide se aceita ou nega. Se não houver resposta, um tripulante pode digitar um código de emergência. Mas ainda assim, o piloto tem a opção de mover a alavanca para a posição de travamento. As gravações de áudio revelaram que até o momento do impacto, o copiloto de 28 anos continuou respirando normalmente, indicando que ele estaria bem e consciente. Ainda segundo o promotor, foi o copiloto quem acionou deliberadamente os botões para a descida. O avião, que havia partido de Barcelona para Düsseldorf, desceu cerca de 1.000 metros por minuto até se chocar contra os Alpes franceses. Nos vilarejos próximos ao local da tragédia, o dia foi movimentado. Centenas de parentes quiseram prestar homenagens aos mortos e acompanhar as buscas. Foram 7 ônibus. Entre as famílias estava a do copiloto. Diante das revelações desta quinta-feira, os parentes de Andreas Lubitz não se juntaram aos parentes dos passageiros. O jornal francês Le Figaro levanta mais um motivo de preocupação para as famílias. A publicação afirma que a hipótese de suicídio pode complicar as indenizações, já que a companhia aérea poderia contestar a responsabilidade no desastre. O chefe das operações anunciou que as buscas devem continuar por mais cerca de 2 semanas. O jornal alemão Bild revelou que o copiloto, suspeito de ter derrubado deliberadamente o avião da Germanwings, teria sofrido um descolamento de retina e, por isso, temia perder a visão. O jornal também publicou a transcrição do gravador de voz da cabine de voo da Germanwings, como mostra o enviado especial a Düsseldorf, Pedro Vedova. O voo parte às 10h01, 20 minutos depois da hora. Na primeira comunicação, o piloto pede desculpa aos passageiros pelo atraso. Nos 20 minutos iniciais, o comandante Patrick Sonderheiner joga a conversa fora. Andreas Lubitz é frio nas respostas. O piloto comenta que não teve tempo de ir ao banheiro e o copiloto se oferece para pilotar o avião, mas fica sem resposta. O atraso já aparece nas telas do movimentado aeroporto de Düsseldorf. Às 10h26, o comandante pede para Andreas preparar a aterrissagem e houve uma estranha resposta. Tomara. Vamos ver. O copiloto insiste para o capitão ir ao banheiro. Agora você já pode ir. 2 minutos depois, o comandante se deixa convencer. Pode assumir.
A poltrona se move, a cabine se abre pela última vez. Às 10 horas e 29 minutos, o avião perde altitude. Controladores de voo estranham e tentam contato. Nenhuma resposta. Dentro da cabine, o alarme já dispara. Uma pancada, outra, outra, outra. E o piloto do lado de fora, pelo amor de Deus, abre essa porta. Todos gritam com a cena bizarra. Às 10h35, tentam um objeto pesado para arrombar a cabine. Não passam 90 segundos, um novo alarme. O avião a 5.000 metros do chão. Abre essa maldita porta, implora o comandante. Do lado de dentro, o gravador registra a respiração tranquila do copiloto. Às 10 horas e 40 minutos, o avião, a 700 km por hora, mergulha nos Alpes franceses. No aeroporto de Düsseldorf, a informação se apaga do painel. Investigadores franceses conseguiram identificar o DNA de 78 dos 150 ocupantes do Airbus. Essas amostras vão ser comparadas com outras fornecidas pelos parentes das vítimas. O procedimento vai permitir a identificação dos mortos no desastre. Nesta segunda, uma estrada de acesso às montanhas será aberta para ajudar a transportar os destroços do avião. Os gravadores de voo, mais conhecidos como caixas pretas, são sistemas que registram durante o voo os dados que podem ser utilizados após um acidente. Todos os aviões comerciais são equipados com 2 caixas pretas, geralmente na parte de trás da aeronave. O CVR é um gravador que memoriza as conversas, sons e anúncios da cabine dos pilotos. O FDR é um gravador de parâmetros, que guarda até 700 parâmetros por segundo, como altitude, velocidade, temperatura e trajetória. A duração total dos registros é de 2 horas para o CVR e de 25 horas para o FDR. As caixas pretas foram projetadas para proteger todos os dados em caso de queda, incêndio ou afundamento até 6.000 metros de profundidade. Cada uma é equipada com uma boia para ajudar as buscas no mar. Ela transmite um sinal que se propaga na água sob a forma de um impulso por segundo por pelo menos 30 dias.